Professor José Roberto, conversando sobre literatura. Nós estamos encerrando neste vídeo uma jornada que iniciou há alguns meses, nos quais nós fizemos uma apresentação panorâmica de alguns dos principais livros da literatura ocidental, os quais nós chamamos ou denominamos de cânone ou clássicos, com base no meu livro Clássicos da Literatura, uma iniciação. Cada vídeo que você pode ver, todos os vídeos anteriores a esse que estão disponíveis aí no meu canal, você vai fazer um passeio por algumas das grandes obras da literatura, as quais destaco aqui a Odisseia de Homero, o Rei Édipo de Sófocles, ou Édipo Rei de Sófocles, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante, Dom Quixote de Cervantes, Hamlet de Shakespeare, Paraíso Perdido de Milton, Fausto de Goethe, Os Miseráveis de Victor Hugo, Ana Karenina de Tolstói, Crime e Castigo de Dostoiévski, Metamorfose de Kafka, O Estrangeiro de Camus, O Velho e o Mar de Hemingway. O último capítulo do nosso livro é intitulado Não Menos Clássicos. E nesse último capítulo a gente faz uma apresentação panorâmica de alguns autores e autoras que poderiam muito bem ser elencados e apontados nesse livro, mas que por uma questão de opção e de escolha nós não podemos tratar a respeito de todos esses. E evidentemente, conforme nós dissemos no início da nossa conversa, os clássicos eles têm o reconhecimento institucional, mas também há algumas especificidades e algumas escolhas que nós fazemos, e algumas dessas escolhas são eminentemente subjetivas. Por isso eu resolvi, neste último vídeo desta temporada, digamos assim, neste último episódio desta temporada, eu decidi fazer uma escolha especial por algumas autoras, escritoras da literatura, que merecem todo o destaque, não são menos clássicas, são mulheres que deixaram as suas marcas na história da literatura e são escritoras que têm alcançado um patamar, sobretudo nessas últimas décadas, nesses últimos séculos, principalmente porque reconhecemos que a mulher não teve o espaço que lhe foi devido, justamente por causa de uma sociedade eminentemente marcada pelo patriarcalismo e, evidentemente, escrever literatura foi algo que por muito tempo foi facultado aos homens, por causa de conjunturas sociais, econômicas tantas que eu não vou me ater aqui e que todos nós conhecemos muito bem. E eu destaquei aqui algumas escritoras, algumas autoras que são dignas de destaque, são textos clássicos da literatura, e eu gostaria de começar pela Jane Austen, né, o seu livro Orgulho e Preconceito. A minha escolha inicial pela Jane Austen é porque, de fato, essa escritura ela é um marco inicial do romance inglês. Praticamente o que nós conhecemos por romance moderno em inglês, e ela vai influenciar também uma série de outros escritores e escrituras, quando ela escreve esse livro no qual ela trata sobre uma situação da época na qual ela viveu, a Jane Austen, em que os casamentos eram arranjados, né? E ela vai, de certo modo, se posicionar no seu romance a esse respeito e defendendo um relacionamento pautado no orgulho e no preconceito. Então, é um livro que eu indico, é um livro interessante. Jane Austen é uma escritora
muito intensa, com vários livros publicados, alguns deles adaptados para o cinema, inclusive o próprio Orgulho e Preconceito é um livro que também teve adaptação. Mas leia o livro, leia o livro. Uma outra escritora que é digna de destaque e que é uma escritora que os seus textos também trazem temas que são aprofundados nos dias atuais, e ela é uma das primeiras escritoras a tratar sobre a questão do feminismo, e eu me refiro aqui a Virginia Woolf. Esse aqui é o livro dela, o mais conhecido livro dela, chamado Miss Dalloway. É um livro que eu gosto muito, é um livro que dialoga com um outro livro clássico do James Joyce, que é Ulisses, e é um diálogo, né, esses dois livros. E esse livro dela é um livro com um enfoque psicológico, e no qual ela relata um dia na vida de uma mulher, e essa mulher é a Miss Dalloway, uma mulher que resolve comprar flores para uma celebração, uma festa que ela quer realizar. Esse livro também influenciou várias outras obras literárias. Tem um filme muito bonito que eu gosto muito, chamado As Horas, que é baseado num romance que é inspirado nesse livro da Virginia Woolf. A Virginia Woolf teve uma vida bastante conturbada. Ela viveu na Inglaterra, em Londres, passou por alguns problemas de saúde mental, e por causa disso ela resolveu se afastar um pouco do frenesi da cidade de Londres, e experimentou o período, pelo menos os períodos iniciais da Segunda Guerra, sofreu muitas críticas, críticas moralistas, críticas machistas, e ela teve muita dificuldade de lidar psicologicamente com tudo isso, e ela lança toda essa introspecção psicológica, intimista nos seus romances, e Miss Dalloway certamente é um livro que retrata muito bem essa condição existencial da Virginia Woolf. Falando em poesia, a minha escritora de poesia favorita, eu tenho vários livros dela, e aqui eu aponto dois. Eu me refiro a Emily Dickinson, é uma escritora, uma autora de vários poemas, que eu não me canso de ler os poemas dela. Esse livro aqui, né, Não Sou Ninguém, Poemas, é um poema curtinho, que sobretudo nesses tempos de mídias sociais, eu carrego muito, reflito muito sobre esse poema da Emily Dickinson. Ela diz: não sou ninguém, quem é você? Ninguém também? Então somos um par, não contem, podem espalhar. Da Emily Dickinson. Eu tenho aqui alguns poemas, essa publicação dela, esse livro aqui que eu já falei para vocês. Tem outros livros da Emily Dickinson, tem livros dela também em inglês. Mais recentemente eu descobri uma escritora americana que nos deixou há pouco tempo, em 2014, esse livro aqui, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é o título desse livro dela, que é autobiográfico, a Maya Angelou. Mas também ela tem um poema muito bonito escrito com esse título. E a Maya Angelou, além de uma romancista, também escreveu vários poemas. Eu tenho os poemas dela também. É uma escritora engajada que se posicionou contra o racismo nos Estados Unidos. Ela viveu na pele o próprio preconceito racial, e foi uma escritora que eu descobri nesses últimos anos e que tenho lido seus poemas, inclusive o poema Eu Sei Porque o Pássaro Canta, um poema em inglês que foi traduzido para português. Eu tenho refletido muito a respeito dessa condição, do racismo, o racismo estrutural na nossa sociedade, como as pessoas são desposicionadas.
E esse livro aqui é um livro bastante interessante, traduzido recentemente para o português. Tem uma apresentação da Oprah Winfrey, que faz a apresentação, inclusive ela reconhece que esse livro foi um dos livros que marcou todo o posicionamento dela enquanto pessoa engajada nas questões sociais e nas questões raciais nos Estados Unidos e no mundo. E essa edição aqui, ela tem também uma apresentação de Djamila Ribeiro. Então, fica aí essa sugestão desse clássico recente que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E eu gostaria de encerrar essa seleção de clássicos com as mulheres, essas mulheres, com uma das escrituras mais vibrantes, intensas, complexas da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. Esse aqui é o meu livro favorito dela. Eu já li umas 2 vezes, vai nesse caminho da introspecção, sobretudo para uma leitura psicanalítica. Eu já fiz uma leitura com abordagem psicanalítica dele várias vezes. Há quem goste mais dos livros mais curtos, simples dela. A Hora da Estrela é um dos mais conhecidos, geralmente é o livro de entrada, de acesso a Clarice Lispector, que é uma grande escritora brasileira, é uma escritora estudada em vários lugares do mundo, traduzida, com a sua biografia sendo traduzida para outros idiomas, e certamente é uma escritora digna de ser considerada uma das nossas clássicas escrituras. E esse livro aqui, A Paixão Segundo GH, é o meu favorito, é o livro que eu leio, releio, e me faz refletir bastante sobre a condição existencial humana. A Clarice Lispector leu vários grandes escritores da literatura ocidental, ela foi influenciada sobretudo pelo Dostoiévski e tantos outros escritores. Então, eu deixo aí, concluo assim essa temporada dos clássicos da literatura com essas mulheres que não são menos clássicas, dignas de todo respeito, credencial, leituras que eu recomendo para que nós façamos. E nessa temporada também eu aproveito para informar que o meu livro Clássicos da Literatura, uma iniciação, que foi inicialmente publicado de forma impressa e que praticamente esgotou, ele está disponível agora em e-book no site da Amazon. Então você entra lá no site da Amazon, digita lá Clássicos da Literatura, uma iniciação, e você vai se deparar com esse passeio que nós fizemos por aqui ao longo desse percurso, conversando sobre literatura, o cânone e o clássico. Convido você a assinar o nosso canal, a se inscrever, né, no nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa levar esse trabalho de divulgação da literatura mais adiante. Nós vamos trazer outras novidades, vamos trazer vídeos sobre linguística, sobre literatura mais adiante. Continue nos acompanhando, foi um prazer estar com vocês ao longo de toda essa jornada. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, convidamos para que você o faça, é uma oportunidade de você conhecer. Se possível, adquira o nosso livro, para que você possa comparar os nossos vídeos com a leitura. Deixe o seu comentário, faça contato, e é sempre um prazer dialogar e continuar conversando sobre literatura. Professor José Roberto, até o nosso próximo vídeo. Tchau!